Existem coisas que a teoria não chega, que a teoria não adianta. A gente só aprende a perder e lidar com a frustração perdendo. Tive esse pensamento depois de ver uma aula do meu filho no futebol e uma aula que ele fez o gol contra e que esse gol contra foi um fator decisivo para o time dele perder. E aí ele carregou essa responsabilidade com 6 anos. E ele chegou em casa muito triste. Naquele momento ele pensou em desistir do futebol. Ele falou, pai, mas eu não quero trazer isso para o meu time. E aí eu pensei aqui, eu já pensei logo de cara, que impacto isso vai ter daqui a um ano? Se ele lidar bem com isso, o impacto é zero. Mas se ele lidar mal com isso, talvez ele nunca mais jogue futebol. Porque eu já vi essa história acontecer com atletas profissionais, não com a idade dele, mas com atletas profissionais que erraram pênalti na base e não tiveram a capacidade mental de resiliência de continuar tentando. Até tentaram, mas tentaram sem confiança, tentaram sem ímpeto. E a pessoa, quando ela perde a confiança, ela não consegue atingir acima do limiar de vida que ela acredita. Para superar os diagnósticos, a minha família precisou sempre acreditar que a gente tinha, como família, como as pessoas que trabalhavam com a gente, como equipe, capacidade para superar esses desafios. E muitos desafios, mesmo acreditando que tinha capacidades, eles não foram superados, ou eles não foram superados no tempo que a gente acreditava que fosse. Mas mesmo assim foi fundamental continuar tentando, perseverando para que a gente conseguisse superar esses obstáculos ou até outros obstáculos que naquele momento nem existiam. E aí eu falei, cara, se não tem como eu ensinar meu filho, a não ser que fosse uma situação que aconteceu, e quando aconteceu eu falei, filho, é o seguinte, o esporte a gente tem dia ruim, tem dia bom, e ainda bem que eu tinha acompanhado aquela aula. Por isso que eu falo, às vezes, pai, mãe, gestor, esteja presente o máximo de tempo que você pode. Porque se eu não tivesse acompanhado a aula, eu não ia ter a moral, eu não ia ter como falar. Eu vi a sua aula. Você foi o que mais correu, você brigou por cada dividida, você brigou por cada bola, você fez 2 desarmes que geraram um gol pro seu time. Como que você pode colocar a culpa em você por um gol que você falhou, e é evidente, e eu vou treinar isso com você, eu vou fazer uma aula, eu e você, nós vamos treinar isso, para você aprender a chutar para fora, para girar, para tirar, porque você tem boas características defensivas, você pode contribuir muito com o seu time defensivamente. E ofensivamente também, mas eu queria trabalhar a defesa, porque é ali que ele precisava de confiança. E nessa idade, gente, a gente tem que brincar e ensinar de tudo um pouco. Tem que ensinar a defender, tem que ensinar a atacar, tem que ensinar a trabalhar em equipe, tem que ensinar a pedir bola, a atacar os espaços vazios, as oportunidades que ninguém está enxergando. E nada disso que eu estou falando tem a ver com talento. Tem a ver com leitura, com confiança, com saber enxergar. Ter um ponto de vista bom quando tudo está ruim. E ali eu fui ensinando para ele e falei, filho, você vai ter a aula agora semana que vem. Se você manter esse foco, se você manter correndo, se você manter o esforço na direção certa e você manter, você vai acertar ao longo do mês ou ao longo das 2 próximas aulas muito mais do que errar. Se você quiser, eu vou colocando ali no papel os seus erros, seus acertos, porque você precisa entender que você acerta muito. E eu me orgulho de você, não porque você acerta, não porque você faz gol, não porque eu não só me orgulho de você quando, quando tudo dá bem, quando tudo dá certo. Eu me orgulho de você sempre que você se esforça na direção certa e contribui com o seu time. E ali eu estava colocando uma crença nele, que é o seguinte, vale a pena se esforçar, vale a pena ter mérito, mas entendam que não teria como eu ensinar isso se eu não tivesse presente, se eu não tivesse na aula, e nem toda aula estou presente, mas aquela aula estava. E ali ele foi para outra aula no outro dia e ele fez o gol da vitória na outra aula. Então, a vida é assim, é altos e baixos. E ele já teve uma confiança, mas por um momento ele quis desistir, por um momento ele falou, não, quem sabe eu vou fazer uma luta, é uma natação, que é uma coisa que só eu faço. E aí eu não atrapalho ninguém. Olha a leitura dele. Eu falei, filho, você jamais vai atrapalhar os outros se você se empenhar, se você se doar, se você se esforçar na direção certa. E no futebol, pode ter certeza que quem corre mais contribui mais. Ah, mas corre errado. Não, pega estatística.
jogadores mais valiosos. Pega o Vitinha hoje do PSG, o quanto que esse cara corre. Corre certo, mas ele corre. Não adianta correr pouco e falar, não, mas eu corro certo. Isso não existe. Se você se esforça pouco, mesmo que você se esforce certo, talvez não seja o suficiente ao longo de uma vida. Vai ser suficiente para você chegar no objetivo ali, dentro da média, ou no objetivo que você, às vezes, tem muito dom, muito talento, muita capacidade. Mas aí você vai ter a síndrome do jogador ou do colaborador talentoso, aquele cara que aprende fácil, aquele cara que sabe lidar com todo mundo, aquele cara que tem essa lábia, esse jeito, boa praça. Mas se você não se esforçar a longo prazo, você não vai conseguir metas impossíveis, vamos colocar assim. Tudo que é impossível é o que está fora da nossa visão, é o que está fora do nosso alcance, fora do que a gente fez até hoje. Tá? Essa é a minha definição de impossível que eu quero trazer nesse vídeo. Então, você não vai conseguir o impossível trabalhando pouco, você não vai conseguir o impossível correndo pouco, você não vai conseguir o impossível se esforçando pouco. Às vezes você vai se esforçar muito, você vai entender dentro desse esforço o que foi um esforço certo na direção certa e o que foi um esforço errado. E você vai lapidando isso e você vai gastando menos energia para ter mais resultado. Mas para chegar nessa maturidade, você vai ter que entender, vai ter que ter repertório sobre na sua vida o que deu certo, o que deu errado e por que deu errado. E aí você vai se esforçando cada vez mais na direção certa. Isso se chama técnica. E para ter técnica tem que ter a vivência, tem que ter a frustração, tem que ter todo o trajeto, todo o processo. Técnica e repertório. Quanto mais técnica e mais repertório, menos esforço para mais resultado. Mas vai ter que chegar num grau de maturidade, vai ter que chegar num grau de repertório e aprendizado que a gente fez e errou. E isso é muito pessoal, não tem livro que ensine isso. Não tem faculdade que ensine isso. A gente, nem na faculdade de psicologia, por exemplo, a gente trabalha muito pouco. Pelo menos na época que eu estudava, me formei em 2012, trabalhava muito pouco inteligência emocional. Trabalhava muito pouco como que a gente vai se frustrar. Muitos professores, PhDs, com 20, 30, 40 anos de experiência, têm muita dificuldade em lidar com frustração e estudam cérebro, são neurocientistas. Então isso não se aprende só na prática. Eu conheço pessoas que só aprenderam na teoria e são muito mais sábias, têm muito mais capacidade de lidar com a vida, com os problemas, com os obstáculos, do que muitos PhDs por aí. É claro que no cenário ideal você tem os dois mundos, e eu não estou excluindo nenhum mundo, mas a vivência, uma história real, um impacto real, ele pode causar muito mais transformação, pelo menos nem que seja na própria vida, do que alguém que tem muita teoria e não coloca em prática todo esse conhecimento que tem. E aí são pessoas que vão ficar opinando, são pessoas frustradas que vão querer ficar frustrando outras pessoas. Ah, mas eu não fiz isso porque isso não daria certo. Porque a estatística era 90% dar errado. E daí? Eu tinha menos de 10% de chance de andar e eu andei. Muito pelo empenho da minha família, dos profissionais, das pessoas que estavam comigo. Mas eu tive coisas tiradas de mim antes mesmo de tentar. E o fundamental foi continuar tentando apesar dos obstáculos. Então não desista, acredite que você pode mais e vai tendo cada vez mais repertório, que eu tenho certeza que a sua vida vai melhorar, a vida da empresa que você trabalha vai melhorar, a vida da sua família vai melhorar, porque você vai ser uma mola propulsora, você vai colocar o exemplo acima de tudo, e nada impacta mais que o exemplo. Valeu, tamo junto! Me siga para mais conteúdos como esse!